Boa noite, amigos. Sabe o que eu estava vendo aqui, doutor? Elvio Henrickson. Olha aí. Tá vendo o que significa isso? Agora não, já mudou. 1903. No digital ali da obra ainda... É um número... Olha lá, 19 e 3, ó. Número 19... mágico. Fundação do Grêmio. Daqui a pouco, quando chegar em 9, eu vou falar pro Felipe. Que 1909, né? Quando chegar em 7 e 9, eu vou falar Fundação do Inter. Senão, sabe como é que é. Nós estamos abrindo assim o nosso Cadeira Cativa com o doutor Elvio Henrickson, do Grêmio Democrático, Felipe Assunção, conselheiro do Internacional, do Sócio Deliberativo, mas hoje eles nem querem que fale muito em movimento. São como houve uma junção de movimentos, quem é da chapa 1 quer que fale chapa 1, quem é da chapa 2 quer que fale chapa 2, quem é da chapa 4 quer que fale chapa 4, quem é da chapa 10 bota no peito e diz eu quero chapa 10 Clube e tal. sem barreiras. Estou, né? Pois é, vocês saíram frustrados da última eleição, por isso se uniram. Isso, até que a tua colocação... Boa noite, já está rolando a bola aqui. Na última eleição vamos colocar do o Inter... vídeo, não vou colocar o vídeo do Nilmar, até porque senão seria campanha política e tal, mas está rolando nas redes um vídeo, já vou passar a bola para ti, que o Nilmar fez dizendo que como torcedor estava pedindo voto para a chapa do Marcelo Medeiros. Obviamente que ele pediu para a eleição majoritária, imagino eu, né? Porque eu acho que o Nilmar nem sabe muito sobre eleição proporcional, que é muito importante para o Internacional se tiver várias chapas fazendo os 15%. Esta é minha modestíssima opinião, como diria Ayrton Bernardoni. Eu acho que o clube tem que ser plural. E aí lembro muito da época do Odoni no Grêmio. Os caras iam lá aplaudiam e nem sabiam o que estavam aplaudindo. Então, há sempre esse risco. Marcelo Medeiros já na última eleição fez bastante conselheiros e tal. Começa a ficar uma coisa uníssona. E aí não dá, isso aí não funciona. Eu imagino que o Nilmar tenha pedido voto e é legítimo para o presidente na chapa 1 como presidente do Internacional e não para a renovação do conselho, porque ele nem tem essa. E ele falou, não, tem os advogados lá que estão junto com o Medeiros, tal, eu sou amigo. Eu falei há pouco com o Eduardo Guimarães, sogro do Nilmar, a respeito disso. Porque embutido nisso se fez a leitura de que o Marcelo ganhando, o Nilmar vai voltar a jogar futebol. O Nilmar não quer voltar a jogar futebol. Se essa era a intenção de criar essa coisa ilusória na cabeça do torcedor, o Nilmar, eu não estou fazendo campanha nem para A, nem para B, nem para C, nem para D. O Nilmar não quer voltar a jogar futebol. Nesse momento, o Nilmar está viajando com a família para os Estados Unidos, está tentando se curar o máximo possível da sua depressão. Está bem o Nilmar, poderia até, num super intensivo aí, ganhar uma boa forma e jogar futebol, mas ele não quer. A presença dele nos jogos do Beira-Rio é porque agora ele resolveu se assumir colorado, quer ter uma vida social mais ampla, né? Está se aproximando de antigos amigos, de novos amigos. Pelo menos foi o que me disse o Eduardo Guimarães. Eu não tenho procuração para defender o Nilmar, não sou relator do caso Nilmar, não tenho nada a ver com o que o Nilmar disse a respeito da eleição. Estou tentando fazer a leitura. E não é ser oficialista nem nada. Ele não disse que vai voltar a jogar se o Marcelo Medeiros ganhar a eleição. Ele pediu voto na chapa do Marcelo para a presidência do Internacional. Só isso. E até eu estou em dúvida se boto ou não boto vídeo, porque as outras chapas não tem um vídeo de alguém famoso. Está fazendo campanha. E aí... É pior, porque aí daqui a pouco surge alguém famoso em outra chapa e a gente começa a vira quase horário eleitoral. Né? Desculpe, Felipe. Não, eu Felipe acho Assunção. que, mas aproveitando a tua colocação sobre o Nilmar, acho que se ele realmente não vai mais jogar, ele não quer mais jogar futebol, acho que é válido. Volte, né? Acho que é válido, porque ele é colorado, sempre se declarou colorado e ele fez o manifesto dele. Agora, se ele pretende ainda jogar futebol, e ele poderia algum dia, independente do momento, poderia voltar a jogar o Inter. Então, aí é um erro, porque um profissional acho que não pode jamais misturar questão legislativa com executivo, futebol do clube. O D'Alessandro está no Inter. Não, aí que vou chegar, mas aí entra, aí o D'Alessandro é o reflexo dessa anestesia política, desse continuismo interminável do Inter, tanto é que o D'Alessandro pega e dá essa declaração. Não é nem no mês 11, o D'Alessandro dá esse tipo de declaração no mês 6. É complicado, então isso demonstra todo o desmando que o Inter vivencia nos últimos anos e que deu uma melhorada por uma questão óbvia, porque pior do que estava não iria ficar,
Então, são coisas que deveriam ser bem separadas e, principalmente, aí entra a gestão. A gestão é que tem que ter a devida orientação para que os seus profissionais, os seus jogadores, não intervissem no meio político onde ela está inserida e onde ela dá a diretriz correta. Agora, Rec, pegando o teu início, e até nós estávamos comentando aqui com o nosso gremista da bancada, nosso amigo, que o Grêmio, na última eleição, elegeu 4 chapas. Atenção, né? 1909. Ótimo, empatou o Grenal. Empatou o Grenal. Chegou o ano de federação do O Grêmio, por exemplo, que já conseguiu evoluir na questão de separar, né, a reunião, as eleições do Conselho Deliberativo do presidente. Isso é muito bom para o clube. Eu acho que o Grêmio hoje deve ter uma média de 25, 30, dividido o seu Conselho Deliberativo em 4, vamos assim dizer, que eu acho que seria o melhor para o Inter, para que houvesse mais conversa, mais interação e menos grupos, como se diz. E aí entra uma questão, Rec. O Inter da última eleição teve 9 chapas e nessa eleição tem só 4 chapas. Já é uma evolução. E a chapa 10 faz uma representação oficial do sócio colorado. Porque na última eleição dos 13.987 votos, nós tivemos 35%, 4.977 votos, jogados na lata do lixo, que foram votos que foram concedidos à dita o posicionamento, oposição no clube, e a cláusula de barreira não permitiu com que essas chapas, que representariam 57 conselheiros, tivessem a sua devida representação no conselho. Então, a chapa 10, o clube sem barreiras, significa toda essa história recente da última eleição de 2016. E a gente não pode mais cometer o mesmo erro, que é o quê? A gente, que eu digo, o quadro social do clube, elegeu o Vitório Pífero em massa e elegeu em massa a sua chapa para o conselho. E na última eleição, o Marcelo Medeiros ele se elegeu e elegeu em massa a sua chapa para o conselho. E isso a gente viu na prática que não foi bom para o clube, porque não se houve a devida discussão, a devida fiscalização, tanto é que as contas foram parar no Ministério Público e em 2017 tivemos o maior déficit da história do clube. Então, sócio, fique atento e escolha o seu presidente, aquele que possa trazer os melhores resultados, a melhor performance administrativa, mas para a chapa do conselho, cruze o voto. Não repita o voto do presidente e faça um bem para o nosso clube, um bem para a democracia e o legislativo do clube e vote na chapa 10, que é a única chapa que não representa esse modelo anestesia, esse modelo interminável do continuismo do Inter, que são os mesmos dirigentes que fazem 70% da composição do Conselho Deliberativo nos últimos 15 anos. Nos últimos 15 anos. Então está na hora de gente nova, do sócio participar dos processos decisórios do clube. Só uma situação de passar para o doutor Elvio Henrickson, a respeito da renovação do conselho, das mudanças e tudo mais. Você falou em continuismo. Isso é uma coisa que irrita quem está concorrendo junto com o Marcelo Medeiros, porque eles acham que não, que eles eram oposição ao Vitório Pífero. Quando você diz que é continuismo, é porque logo ali atrás era quase que tudo Intergrande. Posso te justificar. Porque, mas aí é o seguinte, em termos de 1 e 2, deixando de lado a 4 e 10, 1 e 2, a 2 também tem muita gente ex-Intergrande. Não, mas eu posso te dar um dado que confirma o que eu estou falando. Vamos para 1 primeiro. Primeiro, para o torcedor identificar. Em 1999, quando Fernando Carvalho concorreu contra o Jarbas Lima, o segundo vice-eleito da chapa era Marcelo Medeiros. Só para a gente pegar um pouco da história. O presidente de honra do MIG, clube, o grupo que governa o Inter de 2002 até hoje, o Marcelo Medeiros e Fernando Carvalho, o presidente de honra era Vitório Pífero, até os dias de ontem. Então esse é o continuismo, a cultura, o formato de fazer política e gestão dentro do Inter. Em um segundo momento, a chapa 2 tem todos os ex-dirigentes de 2002 até hoje também. Eu posso aqui, não vou citar nomes, até porque acho que não é legal, mas vou citar. A chapa 2 teve o vice-presidente de futebol em 2011, o vice-presidente de futebol em 2012 e o vice-presidente de futebol em 2013. Aliás, todos fracassaram enormemente, né? Só pegarmos aí Bolatti, Rafael Moura,
e entre outros que deixaram uma conta exorbitante para o clube e hoje continuam sendo a solução para a questão de gestão. Então, essa é a justificativa. Não é simplesmente continuismo, não é simplesmente fazer oposição por oposição. São dados. O Inter precisa mudar essa cultura. E a mudança passa pelo estatuto e pelo Conselho Deliberativo. Porque essa questão de gestão só vai mudar na hora que tiver uma maioria, que tiver uma grande representação no Conselho, que divida esse poder. Que hoje o Inter tem de 2002 a 2018, 70% dos seus conselheiros são da chapa majoritária que concorreram na sua respectiva eleição. Você é muito novo, doutor. Já vou passar a bola para o doutor Léo. Tem bastante coisa de Grêmio também para a gente falar. Como essa semana é mais pesada do Internacional e para não perder o fio da meada, porque há um entrelaçamento de fatos. Você diria que é esse período de 99 para cá, 99 não, porque 99 ganhou o Miranda, isso, junto com o presidente Arbas Lima. E o Marcelo Medeiros é um dos fundadores do Inter 2000. Ele tinha ido para o lado do Carvalho depois. Isso, mas concorreu em 99, tu lembra disso? Concorreu em 99. O segundo vice-eleito era ele. Tinham brigado ali com o Miranda e tal. Que é quase impossível brigar com o presidente Miranda. Bom, mas aí... Ninguém nunca fez isso. Presidente, não fica bravo comigo. Olha aqui, ó. Mas antes de 99, 98, o Internacional ganhou com a Amoretti no comando. Isso. Né? 96 com Pedro Paulo Zacchi. Quem passou foi o Zacchi. Tá, isso. 97 então. Aí em 98 começa aquela história, teve aquele movimento todo do anti-Império Otomano. Isso. Aí junta Carvalho, isso, junta Miranda, junta todo mundo. Né? Inclusive alguns veteranos lá, como Balvê, Dalegrave. Eu me lembro daquela loucura que foi o Gigantinho. Um repórter jovem ainda, né? Corria de um lado para o outro, pegava daqui, dali, o fulano disse isso, o outro era uma guerra. Né? E conseguiram fazer maioria e tal, e tirar um pouco do poder do Zacchi, do Asmus. Você acha que o Império Otomano e dali para frente se equivale? O período do Império Otomano e o pós-Império Otomano? Carvalista? Pífero. Piferista e cavalista? Acho que equivale e vou te responder o porquê. Essa quebra de paradigma política no Inter, ela não se justifica simplesmente pelas pessoas. Em 99, o Inter teve uma reforma estatutária que, desde a sua fundação em 1909, permitiu que, em 2002, pela primeira vez na história do clube, o Inter fizesse as eleições com o voto do associado. Então, isso já é uma quebra de paradigma, porque o Inter, no período do Amoretti, atingiu aquele emblemático 20 mil associados com aquele sócio colorado em 99, e a partir dali houve uma reforma estatutária, onde o primeiro presidente eleito pelo voto do associado foi em 2002. Então, onde quero justificar? Ali já há uma quebra do sistema. Ali a gente já começa a mudar e quebrar o Império Otomano, com a inclusão do associado. E o que está faltando agora para que a gente quebre esse outro paradigma, que é esse sistema pífero carvalhista, porque só dois deram certo de 2002 até 2018. Só foi o pífero e só foi o Carvalho. Ninguém mais deu certo. E o Luigi? Então, eu acho que o Luigi fez uma gestão, mas não trouxe resultados em campo, que é o que realmente traz a cereja do bolo para um grande presidente. E o estádio? Ficar lembrado, não, o estádio é um marco excepcional que o Luigi tem um grande mérito. Então, o que eu quero te trazer só, Rec, que eu acho que o Inter precisa dessa quebra. E o Inter mostrou de 2002 até 2010, onde tiveram os títulos, que não foi à toa. O Inter foi o primeiro clube a descobrir e entender bem a Lei Pelé em 2001. E aí o Fernando Miranda lá tem seus méritos e depois deixar isso, que foi fazer com a base os contratos de 5 anos que vieram a refletir em 2003, 2004, com Daniel Carvalho, Nilmar, Diego Diogo, e aí vai, Fábio Rockenbach, Lúcio. Então o Inter tinha sim um projeto, uma filosofia de futebol bem desenhada. Por isso que alcançou os resultados que alcançou. Só que se perdeu isso em 2010 quando se quebrou essa aliança, essa determinação dos grupos que ali estavam unidos em prol ao clube. E aí quando vem a questão da reforma do estádio, se quebrou essa aliança, se viveu só os interesses e principalmente os interesses porque já havia tido bons resultados. O Inter já havia conquistado 2 Libertadores num curto espaço de tempo, o Inter já tinha ido a 2 Mundiais FIFA num curto espaço de tempo. Então isso
deixou em demasia a soberba dos dirigentes do Inter, que não se renovaram nesse período, não se renovaram, e a gente não criou novas lideranças, e eu acredito que essa mudança passa pelo Conselho. Mesmo que seja com Medeiros ou com Davi, a presidência, precisa se mudar lá de baixo, né? Então, só para te justificar toda essa história. Pegando como relação isso, o presidente Romildo de soberbo não tem nada, o presidente é humilde. Porque ele poderia até aproveitar e ficar 8 anos no comando, né? Seria quase que um cardeal, né? Uma tacada só, né? E emendar 8 anos. O senhor acha que é mesmo a hora do presidente sair e entrar um outro, até para não criar esse vício do poder, né? Boa noite, Rec, Maurício, Felipe, telespectadores. A questão de troca, eu acho que ela é salutar, ela é necessária porque... por que essa regra ela existe? Ela existe justamente para oxigenar. Não precisa ser igual ao governo do Estado, que nunca reelegeu ninguém, né? Para as pessoas não se eternizarem, né? Quanto à questão de troca de ciclos, isso aí é natural em qualquer área de clube ou política. Nós mesmos, a nível nacional, no Brasil, estamos trocando, né, de ciclo político, né? Então, a gente vê que as coisas se alternam dependendo dos pensamentos. Isso aí também faz parte de um processo democrático. Cláusula de barreira, eu tenho uma opinião, por ser advogado, conhecer o Código Civil, né? Não tenho uma opinião de leigo, tenho uma opinião técnica. Quando criaram as cláusulas de barreira, a primeira pergunta que eu fiz é: mas por quê? Não está no Código Civil que o associado, o sócio, elege seu presidente? Está lá no Código Civil. Nosso Código Civil atual é de 2000, para vigência 2001. Né? Está escrito de maneira bem clara. Mas aí criaram a regra, não, é que pode ser que venha um aventureiro. Um aventureiro, foi a palavra até na época, né? Chamada, pode vir um aventureiro tomar conta de um clube, né? Por enganar o torcedor, enfim, conseguir. Mas eu acredito... Ou uma igreja, né? Eu acredito que isso... Mas dependendo da cláusula de barreira, até facilita isso, né? Porque se os outros não ultrapassarem a cláusula e só um ultrapassar, só uma chapa, ela coloca todo mundo. Mas a barreira é justamente para fazer a limitação. Eu acho que isso tudo faz parte, Felipe, de um processo evolutivo, tá? Nós já tivemos, o pessoal mais novo não vai lembrar, o senador biônico, né? E políticos, aqueles que eram nomeados, não eram eleitos, né? Então, isso tudo faz parte de um processo evolutivo. A regra hoje diz que o associado tem direito a eleger o seu presidente. Eu acredito que, com o tempo, essa cláusula de barreira cai. Com o tempo, que é com o nível de consciência das coisas, ela vai cair. Quanto à questão de ter inúmeras chapas, várias chapas ou poucas chapas, eu acho isso aí também salutar, porque faz parte de um processo democrático. E dá oportunidade para os grupos participarem do processo político e se manifestarem. O Grêmio hoje tem 17 movimentos, não sei quanto é que é o número. O Inter hoje tem 14. 14, né? E talvez isso até aumente, né? Porque não há nenhuma restrição. E aí, nesse sentido, me parece que é bom que as pessoas consigam participar e consigam, de uma certa forma, de maneira proporcional, colocarem os seus representantes, né, dentro do clube. Porque hoje eu até recebi uma mensagem do Bernardo Kramer, e me dei conta que tem mais um movimento no Grêmio, né? Que, se não me engano, é Vem Pro Grêmio. Até quero ver aqui o nome certo. O Vem Pro Grêmio já existe há um tempo. Mas, o novo movimento, tem um movimento novo do Grêmio, que é o Grêmio em Movimento, do Capistani. Grêmio em Movimento. E vem mais um aí dos médicos. Eu só queria contribuir com essa questão de cláusula e uma questão de momento político, de gestão de resultados. Não é à toa, não, que o Grêmio está aí com bons resultados, e não é só a questão do Romildo também. É a questão política do Grêmio. Eu acho que só o fato de tu separar as eleições do Conselho Deliberativo da majoritária, da presidencial, como se diz, já é o grande fato de evolução. Porque, historicamente, no Inter, eu vou dar um exemplo, no ápice do Inter, dos resultados, em 2010, o Inter teve um grupo, na época, de oposição, que não tinha espaço no Conselho Deliberativo,
que elegeu 32 conselheiros. E isso porque, historicamente, o sócio colorado tem 20% de representação daquela oposição, dita oposição. Então, o Grêmio hoje tem o Conselho Deliberativo dividido em 4 fatias, vamos dizer assim. O Inter não. O Inter tem 2 fatias que tu não consegue construir nenhum tipo de trabalho. O Grêmio tem de 2 a 3 fatias no seu conselho. Mas é que na última eleição, Maurício, elegeu 4 chapas. Não. Isso é bom. Não, elegeu 3. 3 ou 4 O Grêmio teve 4 concorrendo e 3 passaram. Passou a chapa do presidente Romildo, passou o grupo do sem grupo e a oposição, que acabou depois lançando o Raul como candidato à presidência. O Grêmio do Prata não atingiu a cláusula. Foram 4 concorrendo, mas 3 passaram. Eram 4 chapas. Mas o Grêmio do Prata não se junta a ninguém. O Grêmio do Prata fez todas as eleições chapa pura e em nenhuma delas alcançou a cláusula de barreira. É uma das premissas, eu acompanho assim, não conheço, mas que as premissas é eles ter sempre chapa pura, isso também. Mas isso não quer dizer que sejam 2, 3, 4 ou 5 grupos, porque existem composições. Sim. Né? E essas composições, partindo do pressuposto que nós estamos falando em 17 movimentos hoje, acho que eram 15 na última eleição eram 15. Nessa eleição de 15, isso não quer dizer que porque 3 passaram é porque tem 3 grupos, por causa das composições. É claro. Tá? Agora, tem uma situação aí que o Inter vai conviver logo ali. Vai dar esse estouro do Ministério Público. Nós não sabemos qual é a extensão. E eu não sei quem é que ainda vai ser pego nesse estouro. Se houve entrega de documentos e se colocaram alguma coisa do futebol, ainda pode haver algum desdobramento maior do que a gente imagina. A menos que já tenha se acomodado as melancias e tal. Mas pelo que eu ouvi aqui, ali, acolá, as pessoas esperam que ainda tem coisa. Espera que está demorando, né? Aqui agora está na mão do Ministério Público. O que o Conselho poderia fazer foi feito. Só que ficou tem quebra de sigilo, mas ficou uma questão no ar. Quando o ex-presidente Vitório Pífero foi fazer a sua defesa no Conselho, não deixaram ele falar. Pois é, cortaram no não deixaram tempo ele regulamentar, falar, né? Porque ele estava falando elementos que de economia interna e de esclarecimento para o Conselho do Clube ia ser muito importante. Mas ele deu um recado. E o que eu acredito é o quê? Que dependendo das pessoas que forem punidas, algumas já foram excluídas, né, da questão de estarem inseridas na gestão esportiva pelo período de 10 anos, mas dependendo do indiciamento das pessoas que vão pagar essa conta, porque irão pagar a conta, e depois vai ter o ressarcimento aí do âmbito jurídico pessoal, como se diz, o Inter contra as pessoas, dependendo se o presidente não for um dos indiciados, que eu acredito que ele não vai ser, acredito que é a cadeira mais de finanças, essa cadeira é que a lupa está muito grande, mas se envolver o presidente, aí vão mexer no passado, porque se analisar friamente, os mecanismos administrativos sempre foram os mesmos e o presidente deu esse recado. O ex-presidente deu esse recado. Mas deu várias vezes, só que nunca apareceu uma coisa tão escabrosa assim. É que o REC menciona que na quebra de sigilo pode aparecer mais nomes, né? Pode ampliar mas daí daqui a pouco fazendo o famoso follow the money. Mas aí é algo dinheiro que o Conselho não tem conhecimento, é algo que o Ministério Público trabalha vai mesmo. passar a ter a partir do momento que a informação isso seja pública. Isso sim. Agora tem uma outra coisa que nós precisamos repensar no futebol, né? Tem que haver uma fiscalização interna. Como é que o cara vai fazer saque de 5 milhões, 3 milhões, 2 milhões no caixa? Mas aí, chegando ao montante... Porque as coisas não eram tratadas profissionalmente, eram tratadas amadoristicamente. Mas já havia lei dura. Não, mas aí, Rec, entra uma questão cultural e eu acho que é essa que pesa mais, que é o quê? A origem dos nossos clubes são sociais. E aí pega uma palavra para mim que resume toda essa discrepância financeira. Tirando agora a questão do Profut, que responsabiliza lá quem assina pelo clube, mas essa discrepância toda é por essa questão da origem social sem fins lucrativos. Isso acaba, historicamente, tu nunca viu os clubes no Brasil nos últimos 15 anos acabar com superávit. Mas independente... É essa questão cultural que eu acho que aí pega. Aí como se usou muito a lupa e principalmente com as cifras, se aumentou o interesse em gerir os clubes, né, por causa das cifras, e aí se aumentou a cobrança, os quadros sociais se aumentaram, e aí
aumenta a cobrança de gestão, de responsabilidade, mas as práticas, Rec, elas foram aí até meados de 2014, 2013 e foram as mesmas de 2002. Se tu pegar o Inter de 99 com 99 milhões ano, 2006 com 180 milhões e 2010 com 300, o que o Inter estruturalmente avançou realmente no seu quadro administrativo, número de funcionários, no seu patrimônio? Não. A questão é aquela, tu tinha um restaurante que faturava X e com a mesma estrutura agora ele fatura Y. Então, assim, o que se incorporou muito foi números astronômicos que aí amadores administravam, porque os amadores têm as suas empresas, eles não são remunerados, enfim, aí entra essa discussão que é ampla. Mas, Rec, é cultural, acho isso, porque os clubes não têm no seu estatuto essa permissão, essa gestão profissional eficaz que Mas aí ter. Tem isso que eu ia acrescentar, tem 2 órgãos que fica difícil explicar como é que não vem, porque os clubes têm o seu conselho fiscal, que tem a obrigação de fiscalizar tudo, e principalmente as contas, tá? O conselheiro fiscal, inclusive, tem que ser independente e não pode trabalhar no clube, ele tem que ter uma independência em relação ao clube, isso aí está nos estatutos, e tem a empresa de auditoria externa que audita as contas e dá parecer. Mas ainda é para amostragem. Quando vai haver aprovação nos clubes das contas, antes da aprovação das contas, existem esses 2 pareceres. Então, mecanismo de controle sempre houve. Aí eu concordo que existia, e eu acho que agora é o momento de virar a página, uma questão cultural, de que muita coisa era levada, se fazia vista grossa, se levava de maneira amadora e não se ia a fundo. Tá? Agora o clube tem que ser tratado que nem uma empresa, ou seja, tem que fazer a coisa certa, seguir a lei. Não pode ter um saque, um adiantamento sem uma conta-prestação e uma comprovação efetiva daquilo que está se falando, ainda mais valores, né? Estamos falando em valores significativos. Chegaria a 46 milhões o rombo, né? E aí eu te digo, Rec, tu que tem bem os números em mente, tu acompanha muito bem isso. 46. Trabalhando bem a execução do Conselho Deliberativo. Em 2015, final de 2015, o Pífero pediu uma suplementação, que até foi pelo Banrisul, na casa dos 45 milhões, tu recorda disso? Tá? E que teve uma justificativa, porque o clube naquele ano também já tinha ido à semifinal da Libertadores, enfim. Em 2017, a gente teve uma suplementação em torno de 59 milhões. E que depois, na prestação de contas, ainda houve um valor maior, em torno de 62, que foi o déficit. E que nós, da Chapa 10, os conselheiros que hoje compõem, negamos essa suplementação. Então, são essas questões que aí são culturais, são políticas. Por que lá atrás, quando foi negadas as contas, e no ano seguinte, 2017, não foi negadas as contas? Porque já havia um conchavo. Historicamente, nos clubes... Porque 80% do conselho... Estava a favor. Exatamente. Então, são essas coisas. O sócio tem que se atentar a isso. Tem que se atentar a isso. Aqueles que se elegeram em 2016 como oposição, eles aprovaram as contas parecidas com a do Pífero, com déficit em 2017. Cadê aqueles que foram representar o associado como oposição? Eles aprovaram as mesmas cifras do Vitório Pífero. Não pode isso. Por que isso acontece? Porque se vendem como oposição. Eu vou dar o caso da Chapa 4, o povo do clube, que se vendeu como oposição e se vendeu bem porque praticava um bom trabalho como oposição em dezembro de 2016. Em janeiro de 2017, estava dentro da gestão Marcelo Medeiros, na categoria de futebol feminino, dentro do Parque Gigante, da ouvidoria, na comunicação social. Tem que ter um posicionamento de representação. É isso que faz com que os clubes tenham essa cultura interminável de favorecer o poder. E aí a gente não consegue implementar fiscalização e profissionalismo. Agora não dá para deixar de reconhecer que o Internacional dá exemplo, né, nessa gestão que averiguou a situação, montou comissão, fez investigação, apresentou parecer, apresentou a deliberação e teve consequências. Isso é um exemplo para o futebol brasileiro, isso não dá para deixar. Mas quero justificar esse exemplo. Isso foi
foi nos meados de outubro de 2016 que a chapa 10, os integrantes fizeram um abaixo-assinado pedindo a contratação de uma consultoria de verdade. As consultorias que se tinha até então eram as consultorias amigas de conselheiros, ex-presidentes, e aí entrou a Ernst Young, porque já se sabia do indício do rombo, e a Ernst Young que fez o trabalho realmente isento desse processo, porque daí queria se punir alguém, né, pela queda da segunda divisão, e realmente se implementou uma consultoria de verdade profissional que não iria deixar se levar pelo oportunismo, pela maioria, ou para agradar algum amigo. Então, isso também tem que ficar bem claro para o associado. Olha que o Wagner de Canoas está perguntando aqui se o Diego vai aceitar a proposta do Grêmio, será que vale o investimento nele? Na verdade é o seguinte, o Diego, o Santos que não vai entrar nessa parada porque não tem grana, né? A ideia do Santos era contratar Diego e Robinho. Mas até quando o Santos vai buscar as mesmas soluções? Isso aí foi solução em 2002, basicamente faz 17 anos. Tem que levar o Maradona e o Canidia também. Daqui a pouco. Mas também aqui na aldeia a gente pega com jogadores que a gente gostava 5, 10, 12 anos atrás e contrata, né? Mas aí é o seguinte, também. mas não com essa idade, é muito raro voltar um com essa idade. O Diego vai para 35 anos. Mas aí serve pro Grêmio. Aí que tá. Mas o Santos é aquela história de voltar os bons filhos, a casa torna, e o Santos já disse que não. O Diego não vai. Aí surge mais forte a possibilidade do Grêmio. Só que a preferência do Diego é pelo Flamengo. E se ganhar a atual situação, o Diego fica no Flamengo. Então eu não vejo com grande possibilidade o Grêmio de contratar. A eleição lá está marcada para dia sábado, né? Assim como a eleição do Inter. Isso é uma situação que eu creio que segunda-feira esteja definida. Até lá vai ter essa ondinha. E a outra especulação que o Grêmio tem, e que é forte, é a do Diego Tardelli. O Diego Tardelli hoje se despediu do time da China. E o Diego Tardelli disse aqui o Oderich, ao vivo, confirmando a cifra. Ganha 24 milhões por ano, 6 milhões de euros. Dá 24 milhões, até dá um pouco mais. Dá 2 milhões por mês. Se ele aceitar cair de patamar, em 50%, é 1 milhão por mês. E acho que é mais ou menos isso que ele vai fixar. Eu estou em fim de carreira. A China, que é a última passagem, né? A última, nem instância, a última estada mais aventureira, eu já cumpri. A Europa, já forrou o China, bolso. já estou com o bolso cheio. Eu acho que agora entra mais o ego. Periga dar Atlético Mineiro nessa parada, onde ele foi campeão da Taça Libertadores da América. Mas ele tem passagem pelo Flamengo, onde ele não foi bem, São Paulo, onde ele se criou, né? E tem o Atlético Mineiro. Onde ele foi muito bem. Foi muito bem. E tem o Grêmio correndo por fora, e tem um outro interessado, que eu não me lembro se é o Corinthians ou o Cruzeiro. O Corinthians está fritando para comer o torresmo. É que o Corinthians, a situação é complicada, porque ele por um lado ele está fritando para comer o torresmo. Tem sérias dificuldades financeiras. Mas aí está pagando a multa do Carille. 700 mil dólares. E está tentando tem os maiores orçamentos de É. investimento da TV. O Atlético Mineiro, se fala dos maiores déficits, é um time que mais contrata nos últimos 5 anos. Mas a contrata conta... jogadores de qualidade. Tem coisas que não é o Xará, é o Casares. Conta do Atlético Mineiro chegando, o shopping vai ter que ir. É como se o Internacional tivesse que vender o gigantinho para pagar a conta, desfazer de patrimônio líquido, de ativo imobilizado. Né? Todos esses jogadores que contratou a peso de ouro e chegou na Libertadores, tá? Agora está vindo a conta. Né? A dívida do Atlético Mineiro é uma dívida alta, não tem como pagar, só foi tirada porque havia hipoteca do shopping e esse shopping agora está indo. Então tem um preço, né? Essa tinha história 51% de dizer... só do shopping e agora vai tudo. Exatamente. Tinha 49%, ele já tinha entregue pela mesma situação, que só tem o dinheiro liberado porque tem uma hipoteca e agora vai... Né, para poder liberar dinheiro de televisão, dinheiro de patrocínio, dinheiro não sei o que,
Senão, não pagam os ativos. Essa é a prova maior que o título por si só ele não paga a conta. O título ele aumenta percentual de faturamento, com a receita de sócio, receita de TV, premiação por cada fase mas isso é limitado, né? Essa conta está chegando. A questão do Diego, do Tardelli, a China é um mercado que paga valores absurdos, é fora do comum, né? Então, já pagou mais, né? Então, se alguém tem valor para pagar o que ele ganha lá, ele deveria ficar por lá. Porque ninguém no Brasil pode e deve pagar o que ele quer lá, por esse agora, salário, se ele não tem mais mercado lá, aí sim, ele vem para o Brasil, se adequa ao mercado aqui no Brasil. Quando o cara está entupido de dinheiro, igual o Tardelli tá, o Filipão tá, chega uma hora que tem que voltar. Até porque é prazer também, né? O Filipão voltou, deu volta olímpica agora aí. Tinha o cover do Filipão ontem. E fez bem para o Filipão, né, esse título, porque o 7-1 pesava bastante, né? Por isso que teve o cover. Né? Ontem tinha o cover do Filipão, mas horroroso. Né? Não tem nada a ver com o Filipão. Se eu meter um bigode, eu ficar mais parecido. Porque aquela coisa que tinha ontem lá. Meu Deus. Aí eu peguei só o final da festa, peguei umas reproduções ali. Caraca, sem a menor graça. Né? O Filipão é engraçado, né? Aquele ali não tem graça nenhuma. Foi bom, né? Foi bom pro Filipão. Foi bom. E o Grêmio Democrático, doutor? Como é que vocês fazem a coisa andar dentro do movimento? A questão política hoje não se fala, porque né, não é época de eleição, o Grêmio... Não se fala ou não se externa? Não. São dois pontos diferentes. Não se fala. A preocupação, o foco é no futebol ajudar o clube. O que se fala hoje são quais são as possibilidades do Grêmio ser competitivo no ano que vem. Então, o assunto é que jogadores que devem se renovar contrato, jogadores que não devem se renovar no contrato e reforços, né? Então, se fala em questão de lateral direito, agora o Léo Moura acabou de renovar. Né? Renovou. Falta o anúncio oficial. É um cracaço, né? É um cracaço o Léo Moura, mas ele não aguenta uma competição em alto nível de rendimento físico. O senhor não renovaria? Não, eu renovaria para contar ele como reserva, não como titular. Apesar de que o Leonardo Gomes está vindo bem, pode ser que se afirme no ano de 2019, mas renovaria ele para reserva, não para titular. Né? Hoje o Léo Moura é o titular, joga as partidas em casa e é poupado fora pela questão da condição física. Mas aí eu estava lembrando outro dia, ele não jogou nenhuma contra o River. Mas justamente ele não nem iria. Lá, nem aqui. Por isso que eu não posso contar em querer chegar no final das competições com meio lateral. Eu tenho que ter um lateral. Titular. Exatamente, não pode ser esse o lateral. A mesma coisa eu digo do Cícero, exatamente a mesma coisa. Né? Quando o Cícero veio, jogador de alta qualidade, bom de passe, né? Mas não aguenta a intensidade física do jogo. Então, para ele compor como reserva, renovaria. É que a definição, né, doutora, eu acho que passa muito pelo tempo de contrato e pela relação custo-benefício. Se o jogador tem condições ainda de jogar mais, se tem uma progressão ainda na carreira, o patamar salarial é um. Agora, o Grêmio certamente está renovando com o Léo Moura por menos. Não vai ter uma valorização salarial, talvez nenhuma manutenção do atual patamar de salários, né? Agora eu queria Isso contribuir. É que pesa no eu acho que é a mesma coisa. Ou não. Menos acho que eu não. queria contribuir com a discussão do Grêmio, até acho que é válida. Todo time que vence, né, fica uma característica que é inevitável. O Grêmio ficou um time mais velho, né? O Grêmio contratou muitos jogadores com a maior idade e isso acaba, acho que refletiu um pouco no time do Grêmio. Isso foi uma das questões que o Inter, ali de 2002 a 2011, passou de um clube formador para um clube comprador. Porque havia ganho muitos cofres cheios, vendeu muito jogador e aí, para continuar ganhando, às vezes tu traz o jogador dito pronto para que tu tenha uma resposta mais rápida. E eu vejo o Grêmio, nesses últimos 2 anos, junto com o Cruzeiro e com o Palmeiras, que o Palmeiras muito mais pela individualidade,
mas as equipes taticamente, fisicamente, tecnicamente, que melhor apresentaram o futebol nesses últimos anos. Mas o Grêmio, no último ano, decaiu um pouco, posso estar equivocado, por essa circunstância de inserir no seu grupo de jogadores mais velhos. Mas a questão do tempo, né? A guilhotina inexorável do tempo, a gente não tem como evitar isso. O tempo não congela, né? Vai passando os anos. Eu faria só 6 meses de contrato com o Léo Moura, essa porque o primeiro semestre é gauchão, uma possibilidade de jogar quase só em casa já ajuda. Tem a primeira fase da Taça Libertadores da América, que tem 3 jogos em casa, né? E depois, vai com Deus. Terminou a Copa América, meu filho, muito obrigado. Mas vai terminar a tua carreira lá no Flamengo. Aí vem os jogos decisivos. Mas aí tem que preparar um lateral, porque senão não se prepara nunca amanhã. Aí vai chegar em setembro, outubro, nós vamos estar com essa conversa de novo. Mas ele não aguenta jogar. E aí vem os jogos decisivos, tem que ser o Léo Moura. Isso se tem com diversos jogadores, né? Não é com um A ou 2 o Grêmio, isso aí. É que se passa muito cachorro, sabe o que acontece? Quando veio o Paulo Miranda, os doutos, os conhecedores, diziam que o Paulo Miranda era também lateral direito. E eu me lembro de uma participação logo em seguida. Ele fazia às vezes de lateral, era terceiro zagueiro com o Muricy, no São Paulo. Esquema uruguaio, que o lateral não sai. Tinha nada a ver com o lateral, o Paulo Miranda. Mas aí é o seguinte, para dizer que o custo-benefício é extraordinário, os doutos, né? Agora tem colega nosso que é mais oficialista do que o próprio dirigente. Aí, não, mas o Paulo Miranda joga bem na lateral. Eu vi jogar no São Paulo, mas viu jogar o cara pálido. O Muricy jogava no 3 partidas. Não, e o Muricy jogava no 3-5-2 na época, que hoje está abolido, e jogava nessa. Ele era o terceiro zagueiro muitas vezes. E ele teve uma partida ou outra, momentos na lateral direita aqui. Se viu o que ele faz e o que ele não faz, né? Mas o Inter teve 2 laterais também, em 2008. De um lado Bolívar, do outro Marcão. E os dois eram faziam a linha de 4. Não, mas a gente teve aí um retrocesso agora na contratação do Danilo Silva. Exatamente o jogador. Tá voltando aí, hein? Tá voltando. O jogador que tens de regresso. Lá em 2010, 2009, que ele jogava de zagueiro e lateral. Aí agora ele tá dizia que ele jogava. Mas até vou te dizer, o Danilo Silva teve um momento, uns 2 meses, que ele jogou bem de lateral. 2 meses. Mas não dá, não tem a mínima condição. Sabe qual é a dificuldade maior? 2 meses são 16 jogos nesse calendário, cara, domingo. Sabe qual é a dificuldade maior que eu vejo na questão do time que passa um período vencedor, ganha título? Não é nem questão dos jogadores ir envelhecendo, mas a questão de segurar o time para que o jogador se valorize, né? Mas o oxigenar o grupo depois que tu ganha é importante e é um processo difícil de ser feito. Porque tem a exigência do resultado, e aí tu não aposta mais no Everton, um exemplo. Aí tu não fica esperando o Luan, vamos dizer, naqueles 3 anos. Mas como é que ele não vai querer renovar com o Kahneman, com o Jeromel? Né? E aí esses jogadores acabam sendo cobiçados, e se não tiver um fluxo de caixa para aguentar um salário alto, um salário significativo. Eu acho que o pior é manter o time, manter a competitividade do time pela valorização. Mas, doutor Elvio, o que eu digo de oxigenar é, por exemplo, saber em que momento tu tem que tirar o Cícero do time, em que momento tem que tirar o Maicon do time, em que momento sai o Marcelo Oliveira, em que momento se coloca um jovem na vaga do Luan e adianta o Luan para o ataque, ao invés de contratar um André. Isso é difícil. Não, mas a leitura correta é quando termina o contrato. Mas não é o que faz, né? Mas o Grêmio renova os contratos. O que o Grêmio fez agora com o Jael? 2 anos de contrato. Pra quê? Pois é. Porque o Jael quis. Tá, mas então faz o seguinte, vai partir. Mas aí vão ficar sem nenhum. Se fosse para apostar, apostaria então no André e tenta outro. Já que nenhum está funcionando. Não vou nem puxar para o Jael nem para o André, mas se é para... que os dois são nota 4,5. Passar de média nem colégio público. O André já tem contrato. Não tem o que fazer com ele. Marcelo Oliveira tem contrato. Aí tenta arrumar uma barca, como arrumaram agora para o Bressan. Vai lá para os Estados Unidos. O Dallas FC. O Cícero, quanto é que é? 300, não, 150. Não, mas então eu vou jogar no Vasco. Vai pro Vasco. O Douglas. Essa é a única hora. Que depois, durante o ano, tem que fechar o grupo, tem que aproveitar os melhores jovens. É o Guilherme Guedes na esquerda? É o Guilherme Guedes. Nós já temos o Bruno Cortes, já tem o Capixaba que tem contrato, e o Guilherme Guedes. 3. Na direita renovamos com o Léo Moura, tá bem. Se foi equívoco ou não, agora tá feito.
Léo Moura está ali, tem o Léo Gomes e tem um menino aí que está voltando. Mas aí tem que ter a convicção se o titular vai ser o Léo Gomes ou tem que buscar alguém. Senão tem que trazer um titular. Essa convicção. Exatamente, senão tem que trazer um titular. Zagueiro reserva. O Madison zagueiro reserva precisa um a nível de titularidade e um outro mais ou menos. O outro que eu aí eu tenho que ter a convicção. Eu tenho que ter a convicção. O Paulo Miranda vai servir como zagueiro reserva a nível de titularidade ou tem que buscar o outro e ele fica como quarto? Mas é que aí, se tu precisa... Mediano. Se tu busca, tem que ter a convicção se tu busca um zagueiro para ser o terceiro e deixa o Paulo Miranda como quarto, aí o garoto da base que tá subindo já é o quinto. Aí tu começa a brecar o crescimento desse jogador. Não tem como brecar. O bom, ele se escala. O bom, ele vai se escalando no Paulo Galvão entrou no time invicto do Internacional voando em 79. Exatamente. Te cito o Paulo Roberto em 81 no Grêmio. O Chupetinha, o Odair em 81. Me cita um exemplo nos anos 2000. O Arthur. Nos anos 2000 que os clubes têm dinheiro e não fazem isso, Rec. Pato, o Luiz Adriano. Pô, quantos exemplos? O Arthur tinha 3 machucados, ele foi chamado, entrou e ficou. Arthur, o jogador mais caro da história do Rio Grande do Sul. O quanto o Grêmio está pensando, o Renato em especial, no aproveitamento do Jean-Pierre, por exemplo, do Matheus Henrique. Um monte. Segura, porque tem o Cícero. Jogaram as últimas partidas. Jogaram quando o ano tinha acabado, Não. O Grêmio, o ano iria acabar se o Grêmio não ficasse no G4. O ano acabou na Libertadores com Maicon e Cícero. Depois que Maicon e Cícero não deu certo, caindo na Libertadores, agora bota o jovem, porque agora não muda nada. Essas partidas tu não pode botar um guri numa partida dessa. Mas tu não tem que botar o guri. Vindo mas tu não tem que botar o guri nessa partida, doutor Elvio. Tu começa a colocar ele no gauchão. Mas o Grêmio colocou o Jean-Pierre contra o São Paulo e o Jean-Pierre foi mal. Sim. O Grêmio colocou o Matheus Henrique no outro jogo aí, foi contra o Flamengo. Sumiu. Maurício. E não jogou nada no Maracanã. Maurício. O Renato botou os caras. Tô falando como conceito. O conceito não é esse. Assim que o ano acabou, que os velhos não deram certo, aí tu bota o jovem. Mas o Grêmio fez isso com o Léo Gomes. Na direita, tem que quando sentiu firmeza no Léo Gomes, ele jogou. O Grêmio colocou o Léo Gomes quando o Léo Moura não aguentava mais. Mas aí já estava pronto. Enquanto o Léo Moura aguentasse um pouquinho, jogava. Tanto aguentava que renovou o contrato. Tanto o Grêmio achou que aguentava que renovou o Grêmio acha que o físico dele pode aguentar no que vem, mas o físico na época não aguentava. O físico do Maicon. Maurício, a tua constatação está certa. O problema é quando a ficha 2 também é mediano, eu digo assim, é mediano e contratado. Porque eu me lembro que o Arthur, entrou com a lesão do Maicon e destruiu aquele jogo contra o Botafogo. E aí não saiu lá mais. No Engenhão, não saiu mais. O jogador bom se Exatamente. escala. Só que o problema, aí que entra a dita política de futebol, é quando tu tem o teu segundo ficha 2, que veio do Figueirense, que veio da Ponte Preta, que veio do Curitiba. Mas aí tem outras coisas. Aí é difícil. Aí tem outras coisas. Se nós analisarmos... Mas é política de futebol, Rec. Política de futebol. Tem um clube que entra ano, sai ano, Elvio, e que tem política, mesmo que dê resultado ou não, o Santos aposta, o Santos não renova. O Santos tem 60% do time base, mas com título ou sem título. Sabe por que é necessário? Com título ou sem título. Não tem nenhum clube de primeira divisão que garanta o pagamento de todas as suas despesas se não tiver venda de jogador. Sim, mas eu digo de manter inclusive, o que o Maurício está dizendo. Inclusive, entra nas previsões orçamentárias de todos os clubes. O ano vendas. Que vem, a ideia é vender tanto para fechar as contas. Eu vou chamar aqui o Júlio Lemos, mas eu tenho 2 teses a respeito dos jovens. Primeiro, decreto, a ideia do Miola de colocar 10% das categorias é perfeita. Tem que haver escravidão. Eu tenho que economizar no profissional porque é lá que está o meu dinheiro futuro. Não foi vendido o Fernandão. O Tinga, eu acho que é a única exceção que o Inter revendeu. O Alex não rendeu quase nada, o Fernandão não rendeu nada, o Yarley não rendeu nada, Fabiano Heller não rendeu nada, mas aí... Índio não rendeu nada. Estou dizendo no repasse. Esses aí tinham que ficar aqui, mas aí veteranos jogavam bola. Mas aí tinha uma política estabelecida. Todos esses jogadores que tu citou aí em torno de 7 e que foram campeões, quem fez o caixa para eles foi o Juliano, foi o Pato, foi o Sobis, foi o Luiz Adriano. O Oscar. Foram todos que foram plantados lá na essência da Lei Pelé com seus contratos, que eu quero dizer de 5 anos, e aí eu estou vindo para frente.
Aí tem política de futebol, porque o Inter era obrigado e fazia como obrigação e lançava jogador muitas vezes com obrigação, porque tinha como política vender 2 jogadores e cumpria. Às vezes não tinha a cifra que queria, mas colocava no mercado. Isso é meta financeira. É, exatamente. Mas o Inter quer essa meta financeira. Não aparece quem compra porque não tem. Não, mudou um pouquinho. A gente só fala no Dourado. Não, só um pouquinho, Rec. O momento de fazer isso, por exemplo, era a Série B. Que claro. Na Série B tu dá espaço um clube do porte do Inter, pelo estofo que o Inter tem, ele poderia sim fazer essa mescla e ter no mínimo na Série B 5, 6 jogadores da base. Mas o Inter até tentou. Tu lembra o jogo? Diego. O Inter jogo e Figueirense, que o Guto Ferreira ainda estava, que o Inter ganhou de virada lá, que surgiu bem esse nosso meio agora, o Juan Alano. Pô, ali eu me apaixonei pelo Juan Alano. Ali era o modelo, e ali o Inter começava a vencer na Série B, lembra? Aquele jogo de virada. Deixou 7 aqui. Exatamente. Aí é política. O Inter gastou mais em 2017 do que 2018. Felipe, tu tá muito desgastado e tá fazendo pouco amor, por isso que já está chamando aqui o Júlio Lemos para resolver o teu problema. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Boa noite, senhores. Boa noite a você ligado conosco no Cadeira Cativa. Estamos aqui de volta para falar desse produto aqui que realmente é campeão de vendas, é genuinamente gaúcho e tem transformado a vida de muitos homens dos 30 até os 90 anos. Estamos falando do Formen, a vitamina do homem. Para você que já foi. Agora vai ter show do Roberto Carlos aqui semana que vem, né? Tanto para te falar. Como é aquela música? Esse cara sou eu. Essa canta? Canta também essa ou não? O problema é que tem muitos homens que cantavam no passado essa música. Já foram cara, já foram aquele centroavante matador. Eles mudaram a letra. Esse cara era eu. Era eu. Esse cara era eu. Esse cara foi você que há muito tempo não balança as redes. Está pior do que o ataque do Fluminense. Ficou num jejum de gols horrível. Há muito tempo você não sabe o que é correr pro abraço com a patroa. Tá devendo em casa, não pontua. Tem cara que nem canta mais a música pra mulher, os botões da blusa. Essa é antiga, essa aí é antiga. Mas você, meu amigo, que anda tão estressado, cansado, desanimado, desmotivado no seu trabalho, não aguenta mais a pressão do dia a dia, finaleira do ano, você já perdeu o pique, já perdeu o gás, já perdeu a energia, se estressa facilmente no trânsito, não tem mais paciência com os colegas de trabalho, com seus funcionários, nem mesmo com seus clientes que são quem pagam as suas contas. Você realmente anda na capa da gaita, como diz o Galdério. E esse alto nível de estresse reflete diretamente na sua vida sexual. Aí você acaba querendo resolver o jogo muito rápido, tá sofrendo com a ejaculação precoce, tá se decepcionando e também frustrando a patroa, ou então tá falhando na hora H, né? Tá errando o pênalti, tá sofrendo com a temida impotência sexual. Por isso, a nossa dica para você recuperar a sua autoestima, resgatar a sua qualidade de vida com alto desempenho sexual, se chama Formen, a vitamina do homem. Não tem efeito colateral, não tem contraindicação, é 100% natural, basta você tomar uma atitude. Você vai tomar o Formen todos os dias, ele vai revitalizar o seu organismo, vai ajudar a combater o estresse, o cansaço, o desânimo, a impotência, a ejaculação precoce, para você voltar a ser o cara, poder cantar Esse Cara Sou Eu. É só ligar agora, 0800 646 0505, faltando 4 para as 8, estamos ao vivo, a sua ligação vai ficar gravada e amanhã cedo uma consultora querida, competente, retorna a ligação, tira suas dúvidas e é só dizer, vi no REC, que vai garantir um baita desconto. Aqui é desconto de verdade, desconto exclusivo, uma promoção imperdível, condição de pagamento maravilhosa e a entrega é rápida e discreta em todo o Rio Grande. 0800 646 0505, porque você aí mesmo, precisa de Formen, a vitamina do homem, senhor Luiz Carlos. Sempre, né? Sempre vitaminado. 0800 646 0505. Olha aqui, ó. Te escuto. Boa noite, Requito cheiroso. Te escuto de manhã, te vejo à noite. Gostaria de saber. Como é que ele sabe que tá cheiroso? Ele escuta de manhã, a Vera Armando dizer. Olha aqui, gostaria de saber de você e dos convidados se vale a pena pagar o Damião na reserva ou repatriar o Brenner, Ailon ou algum da base. O Ailon já vai extinguir o contrato, vai ficar por lá. Levando em conta o caixa do clube, que ficará mais pesado com o salário do Guerreiro. E fala aqui do Marcelo Moreno, se não seria uma opção mais barata.
O Marcelo Moreno está sempre na área, né? Todo começo eu acho que o custo é o mesmo, né? O Marcelo Moreno não vai ganhar menos que o Damião. Ah, vai. Não. Quem se oferece, acho o Damião terminou um ano em alto. Mas alta. ele vem se oferecendo há bastante tempo e com o padrão que ele tinha antes, hoje é difícil um clube pagar. É difícil, mas assim, o Marcelo Moreno, ok, ele tá salário de brocador, duzentinho. Duzentinho? Se fosse duzentinho, ele tava no Grêmio já faz tempo. Não. Duzentinho. Se fosse só isso, ele não vai ganhar mais no futebol brasileiro do que duzentinho. E na América do Sul também não. Ou ele arruma uma barca para a China de novo, ou para o leste europeu, que ele já teve, ou para os Emirados Árabes, ou vai ganhar duzentinho no Brasil. Que eu queria me manifestar a respeito do Damião, até porque ele fez algumas manifestações agora. Primeiro que o Damião foi um jogador fundamental em 2017 e também fundamental em 2018. Eu acho que é um jogador tarimbado para jogar no Inter, mas para quem quer ter mais ambição, como a gente vai ter em 2018 com Libertadores, Copa do Brasil, o próprio Campeonato Brasileiro, temos que ter 2 jogadores à altura. Eu acho que o Guerreiro é o titular, dentro da ponta dos cascos, só que só vai jogar em abril, vai estar apto. E o Damião seria esse jogador. Eu acho que o Inter tem que ter jogador à altura. O Guerreiro vai jogar esse ano ainda. Esse ano? Sim, vai jogar na festa do D'Alessandro e na despedida do... Mas tu entendeu. Então, e na despedida lá do shake. Aliás, faltou o Inter explorar um pouco isso. Vai ser a estreia do Guerreiro no Brasil. Não pode. Tu pode promover o evento. Ô, Maurício, depois de todo aquele temor que foi feito agora... Mas então não pode deixar ele jogar no Beira-Rio, é um local de trabalho. Aí o problema é jurídico. O Inter não pode tirar proveito da existência. Mas tem que divulgar o evento dizendo que é a estreia do Guerreiro no Beira-Rio. Foi comunicado que ele não poderia nem treinar. Sim, ele não pode passar no local de trabalho. Vai jogar um jogo... É um jogo amistoso, né? Eu acho que eles têm um parecer da FIFA, imagino eu. É muito provável. Tem que ter uma segurança, porque senão é um risco. Isso aí... E daqui a pouco ele aumenta a punição. Eu não sei se isso não é marketing. Depende do entendimento das autoridades. Não chega a precisar de parecer da FIFA, porque não é uma partida oficial, né? É um amistoso, é uma pelada. Mas ele não poderia... Mas treinar dentro do clube, o que é menos que uma partida oficial. Mas ele não vai treinar? Mas é menos que uma partida oficial. Mas é que treinar é trabalho. Treinar é trabalho. Tu tá te preparando para o jogo. É polêmica isso aí. Participar de uma pelada, daqui a pouco tu organiza uma pelada no Marinho, o cara não pode ir. Ele, para se manter, tem que treinar. Qual é a diferença de ele treinar em casa, na academia ou no clube? Não tem nenhuma. Mas aí ele está proibido de treinar no clube. Para não usar a imagem dele e ser funcionário do clube. Que não pode atuar então, pelo mesmo raciocínio, o amistoso seria muito pior do que treinar dentro do clube. Mas é que não é um amistoso. Ele vai jogar ao lado de D'Alessandro, ele fomenta um marketing. Tá, mas é que não é um amistoso oficial, né? Não é um amistoso, não é o clube que organiza, mas o evento deveria aproveitar mais. Aí sai das entidades, que é a Sul-Americana, que é a CBF, o Internacional tem que se calçar bem nisso. Agora, Rec, voltando... Deve ter se calçado, né? Eu queria falar sobre o Damião. O Damião fez um contrato, acho que foi, pode me corrigir, 5 anos atrás com o Santos, que ele ganhou a vida dele nesse período aí, porque foi um contrato fora da normalidade de futebol, e o Damião não deu certo no Santos, não deu certo no Flamengo nem no Cruzeiro. E voltou para o Inter para atingir de novo um nível de representação dentro do futebol, e encerra o contrato dele. Eu acho que por toda essa identificação, por esses 2 anos, ele deve renovar com o clube, deve se integrar, e o Inter tem Libertadores, e ele é um cara muito vinculado com a torcida e teve sucesso no Inter. Essa volta dele foi muito boa. Ele brigou com um colega de clube, que é o promoter. A direção escalou os caras, o Baldassi, para dizer que o Damião tem que pedir menos, e o Damião não gostou. Quer dizer, isso é uma briga interna. Não, mas são essas arestas... Está nas redes sociais. São estas arestas que às vezes... O D'Alessandro também se manifestou, o Edenilson também, contra o promotor. O Rec, são estas arestas... É que não... Bom, não vou entrar muito nessa seara. Mas eu quero entrar para uma questão oficial do clube. São estas arestas que o Inter tem que sanar nos últimos anos. O Inter contratou um adestrador de torcida. A gente fala tanto em profissionalização, e o Inter tem um animador de torcida pago. É profissionalização? Né? Não, tu tá me entendendo onde eu quero chegar, né? Então são essas questões que tem que cuidar. Tu pode até ter um animador de torcida profissionalizado, mas então tu
tem uma gestão sobre ele. Agora não, o animador de torcida palpita sobre a eleição, palpita sobre futebol. O animador de torcida, antes ele representava... Ele faz o que a direção manda. Mas aí um jornalista, eu sou um colorado que não escuto o próprio. Por quê? Porque ele não tem, a imparcialidade dele é zero. A opinião dele é direção. O próprio Damião disse que não... Mas tem que ter um cuidado, né? Se o próprio jogador que faz parte da gestão... do Brasil, então? Claro, ele tem que ter uma blindagem. E é essas coisas que o Inter ainda não blinda. Porque ainda tem jogador, tem ainda dirigentes que não estão à altura dessa hierarquia, que ainda deixam passar isso. Nem tudo é uma grande brincadeira, né? Já voltamos. 8:06, a coisa... Grêmio acertou a renovação com Léo Moura por mais uma temporada. O anúncio deve ocorrer nos próximos dias. Faltam detalhes para acertar a saída de Bressan para o Dallas FC dos Estados Unidos. Só acertar com os investidores. Mas acho que não tem dificuldade, porque jogar nos Estados Unidos eu vou lá e jogo também. O Danilo Silva voltou. Bom, mas eu sou melhor que o Danilo Silva. Mas o Bressan voltou do Peñarol. Eu sou melhor que o Bressan também. Departamento de Futebol está analisando a situação dos jogadores que retornam de empréstimo. São os casos de especiais, né? Thierry, Mamute e Guilherme. O Guilherme esse também daqui a pouco vai virar o bumerangue, né? O Lima também volta, né? O Lima começou o ano como titular do Grêmio numa decisão contra o Independiente. E foi bem naquela partida. Na Argentina? Não tocou na bola, doutor. Mas foi bem. Ele foi bem. Vestiu bem a camisa. Sim, ficou bonito com a camisa do Grêmio. Eu não achei que ele foi bem. Eu achei que ele amarelou. Mas também era o guri, né? Direção segue monitorando Diego Ribas e Diego Tardelli. Mas o padrão salarial e a forte concorrência são impeditivos. E é verdade, né? Esse tipo de jogador... Tá na área, todo mundo quer pegar. Eu contrataria 2 outros, que acho que não tem mais o mesmo cartaz nos seus respectivos times, mas são 2 velhinhos também, para te irritar. Nenê, do São Paulo, e Ricardo Oliveira, do Atlético Mineiro. Mas tu contrataria para quem? Para qualquer um. E tá voltando o Fred aí para essa tua turma. E o Fred volta no Cruzeiro agora. Mas esse aí é o que o Cruzeiro quer. Mas tu me entende, né? A turma da maioridade. Daqui a pouco ele vai montar um time para jogar um society ali no asilo. Dá para pegar uns 2 ou 3 no Grêmio e no Inter, aí fica a seleção de Masters. Aquela boa. Eu vou ser o Luciano do Vale, da nova geração. O Inter, clube está próximo de um acerto para renovar com o Damião. Direção... Esse é próximo, eu não sei. Direção analisa possível aproveitamento de Marcinho. O jogador recebeu propostas de clubes de fora do país. Dizem até que tem uma boa proposta, né? Rossi se apresenta na China em janeiro. Vai tentar convencer o clube chinês a emprestá-lo por mais uma temporada. Direção negocia com o Sport para renovar com o Richelli por mais 6 meses. Depois eu quero que se fale sobre isso. Eu nunca tinha visto um negócio igual na minha vida. Já voltamos. Estamos de volta com o nosso Cadeira Cativa. Tá, mas e aí? Sem D'Alessandro, você acha que ficou o Internacional melhor? Nós estamos falando aqui mais fora do ar do que no ar. O Internacional pode prescindir do D'Alessandro? Porque quando o Patrick começou a jogar mal, o que todo mundo falou? Os conhecedores de novo. Precisam meia. Isso. Precisa ter posse de bola. Isso. E o substituto do D'Alessandro foi o Nico. Tirou um pouco da velocidade pelos lados, mas em compensação deu mais frequência de chegada, mais chute, mais imposição. Eu número de assistências importante, né? Eu gosto de avaliar o futebol e as avaliações com os números. Eu acho que a gente não pode brigar contra os números. Os números mostram que o Inter jogando sem o meia cadenciador, o Inter ficou 25 rodadas, ficou 9 invicto e ficou sempre entre os primeiros colocados. Quando eu digo os primeiros colocados, é brigando. O Inter agora no segundo turno, metade do segundo turno, teve em queda. Então, se tu pegar da primeira à sexta rodada, o D'Alessandro estava, o Inter não estava. O Inter estava entre
11º, 12º. A última partida que o D'Alessandro jogou foi contra o Flamengo. Imprescindível a qualidade técnica dele. Mas o Inter encontrou um modelo de futebol que foge um pouco dos últimos anos, aquele modelo cadenciador, aquele modelo bola para o lado, e o Inter conseguiu um futebol de profundidade, um futebol coletivo, fisicamente bem aplicado, e isso mostrou que o Inter fez campanha. Então, Rec, o Inter encontrou um modelo, o Inter criou uma boa base. Eu acho que o D'Alessandro é imprescindível para estar ali entre o grupo naquele momento decisivo, como ele contribuiu em alguns momentos. Agora, ele voltar para o protagonismo, acho que é um retrocesso. Acho que o D'Alessandro encerra o seu contrato ano que vem, então ele pode contribuir com a sua liderança, como todos dizem que ele tem essa liderança, né? Apesar dos números do D'Alessandro como capitão de 2011 até 2018, é 2,7 treinador no ano. Então o Inter criou uma base, mostrou que pode sim renovar, e eu acho que tem que encontrar um meia. Um meia esse para substituir o D'Alessandro, mas não cadenciado. Um meia na vertical, um meia da velocidade. Esse que o Inter Diego pode ser? Eu acho que o Diego já é mais o estilo do... É mais novo, mas é mais o estilo do Douglas, do D'Alessandro. Eu acho que o Inter tem que buscar um meia mais vital, um meia como o Moisés. Será que não é o Richard que está no próprio Inter? Não, eu acho que o Inter, para Libertadores, precisa ter respaldo maior por uma competição que exige aquele tanto. Do Galo que saiu, o Guedes. Roger Guedes. Esse faz essa ponta de lança. O próprio Moisés, que virou titular, voltou. Esse é jogador interessante, jogador novo, jogador que joga na segunda linha e na primeira linha do campo. E o que era a reserva do D'Alessandro, Lucas Lima? Eu acho que já é o mesmo estilo. Eu acho que o Inter precisa buscar um jogador que complemente esse modelo. O jogador esse vital, o jogador que joga nas duas linhas do campo. O Moisés é um exemplo. O Moisés do Palmeiras é um exemplo de um jogador jovem, um jogador que tem personalidade. Eu estou citando Aí você manteria Dourado, Edenilson, Patrick, Nico, e o centroavante. E o centroavante, Guerreiro ou Damião. Tá, mas não fica lento igual o time? Mas é um time forte fisicamente. Tem que ter bons laterais, que chegam. Aí é que tá, Rec. Eu acho que os laterais... poderiam compensar Inter, exatamente. O Inter tem que investir nas laterais. E outra, tu estava falando do Richelli, o Inter não tem um substituto para o Edenilson. Isso ficou claro, né? Nem para o Edenilson e nem para o Dourado. Mas o Charles bem treinadinho. Porque o Charles... esse cara ganhou o apelido de Príncipe Charles, não foi porque ele é bonito, né? Deve ser porque ele joga alguma coisa. Mas o Inter tem que encontrar o segundo volante, Rec. O segundo volante nós não podemos apostar. Eu acho que ele é muito afoito, o Charles. O Charles é afoito. Alguém tem que pegar o Charles. Vamos aqui, vem aqui, vou te mostrar como é que é. Agora calma. A questão é saber... Não te assusta nem com torcida, nem com pressão de empresa. Não, joga a tua bola, meu filho. Porque ele sabe ler. Não, ele tem postura, cabeça, ele tem... mas o passe dele é sempre muito afoito. Não sei se foi os momentos que ele também entrou no time, né? Isso conta muito. Eu quero trazer um dado que se a gente pegar a dupla Grenal, todos esses jogadores que despontaram com grandes cifras e despontaram para o futebol mundial, foi quando os clubes estiveram bem. Tá aí o fato do Grêmio, tá aí o fato recente do Inter, quando na realidade conseguiu exportar jogadores para fora. Estão me corrigindo aqui, o Lima só volta no meio do ano. Doutor, e o Grêmio, como é que vai formar a meia cancha do Grêmio? Pois é, o Grêmio joga um pouquinho diferente do Inter. O Grêmio joga no 4-2-3-1 há 4 anos já. E além disso, uma coisa é um esquema reativo, outra é um esquema propositivo, né? Eu perguntaria, nesse esquema do Internacional, que é mais reativo do que propositivo, será que esse tipo de esquema tem condição de chegar a título? Ou tem que ser uma mescla? E aí, no caso do Grêmio, um jogador, meia de ligação, é necessário ter, porque saindo o Douglas... nós vamos ficar com quem? Só com o Luan para a função. Vamos adiantar o Michael, como jogou no último jogo, na frente dos dois volantes, para fazer essa função. Eu acho que é necessário meia de ligação para manter essa situação. Eu sou a favor do time mesclar. Uma hora ele é propositivo e tem jogadores para ser propositivo.
e a outra hora que precisar, ele é reativo. Se o Léo Gomes der a resposta, periga ressuscitar o Ramiro, porque hoje até analisamos aqui com o Marcelo. Mas o Ramiro, ele faz tripla função. Pois é. O Ramiro, ele é essencial numa tripla função. Ele consegue compor meio de campo, ele consegue fazer a recomposição para ajudar na lateral direita e ele consegue, às vezes, chegar na frente. Então, isso aí é fundamental. Não, a colocação do Elvio é perfeita e eu queria justificar. Já voltamos. Estamos de volta com o nosso Cadeira Cativa. Deixa eu falar do amigo Bira lá da CIA, né? CIA Material Hidráulico, ali na Santa Catarina, 201, perto do Zequinha, né? No Passo da Areia. Você vai fazer grandes negócios. O Bira é uma figura sensacional. Então, já começa a preparar o espírito aí. Tá aí o telefone na tela, né? E eu já vou dar o recado da CIA, né? É isso aí. Posso dar o recado antes, então? Mudamos aí? Mudamos aí? Essa aqui não estava na minha sequência. Não posso ir no All Day, no supermercado, não tem problema nenhum. Depois a gente fala da CIA, do amigo Bira. O lugar certo para você economizar é no All Day Supermercado. Além de qualidade, preço justo, no All Day Supermercado, você encontra aquele pãozinho delicioso para deixar o seu café da manhã ou da tarde mais gostoso. E para o melhor churrasco tem a melhor carne. Assim você acerta sempre. Quer boas festas todos os dias? Compre no All Day Supermercado. O nome já diz tudo, né? Na rua Júlio Pereira de Souza, 1104, bairro Estância Velha, em Canoas. De segunda a sábado, das 8 da manhã às 10 da noite, sem fechar ao meio-dia. Domingos e feriados, das 8 da manhã ao meio-dia e meia. E das 2h30 da tarde às 8 da noite. All Day Supermercado. Todos os dias, a casa é sua. Agora sim. A CIA, distribuidora de material hidráulico, tem toda a linha de equipamentos contra incêndio, extintores, válvulas, adaptadores, mangueiras, sprinklers. Passe na CIA e garanta a segurança do seu empreendimento. Mas não esqueça, CIA com S. E o telefone, 3375-3800. Cachorro Quente do R. O original, em frente ao Colégio Rosário, desde 1962, conquistando os clientes com atendimento pessoal e o inigualável molho. Atende diariamente das 11 da manhã à meia-noite. Não tem franquias, não tem filiais. Cachorro Quente do R, o mais tradicional de Porto Alegre. Loja Intershop da Rodoviária. Produtos licenciados do seu Clube do Coração. Em frente aos boxes de chegada dos ônibus. Televendas 3225-2378. Não importa a sua carga. Na Ford Conrad Caminhões você encontra o cargo ideal para o seu negócio. Diversos modelos com tecnologia de ponta, desempenho e economia. Venha fazer o seu negócio entre 2019 de caminhão novo. Conrad Caminhões, em Sapucaia do Sul, na rodovia BR-116, número 2015, bairro Três Portos. O telefone 3034-4000. Respeite os limites de velocidade. Clínica Erectus. Disfunção erétil tem nome e tem tratamento. Tá? Ejaculação precoce. Ligue, marque sua consulta, vai resolver o problema. 3333-6187. Clínica Erectus, pode confiar. Melhore a sua qualidade de vida. O telefone da Clínica Erectus, só coloca para mim de novo aí na tela, faz favor. Telefone da... Isso, tá aí. Aí, 3333-6187. Você que está com a película do seu carro cheia de bolhas, vencida, roxa, a Insulfilme faz a remoção. Preço campeão, garantia de 5 anos certificado. Se disser que viu no Cadeira, ainda tem desconto especial de 20% e 3 vezes no cartão de crédito. Ligue, agende instalação 30 21 23 23 ou WhatsApp 996833199. Fale com a Natália agora, está aí o telefone na tela. Insulfilme não tem filial. Somente na Hoffman 519, das 8h30 da manhã às 6 da tarde, de segunda a sexta-feira. Atenção, você está com dificuldades para ouvir a televisão, para ouvir seus familiares? Você pode estar com perda auditiva. Há mais de 18 anos, a Audição Aparelhos Auditivos melhora a qualidade de vida dos gaúchos com os mais modernos aparelhos auditivos do mercado. São aparelhos automáticos, discretos, resistentes à água, que oferecem a melhor tecnologia da compreensão da fala no ruído. O atendimento na clínica ou
em casa, no conforto do seu lar. Você também pode testar o aparelho auditivo sem compromisso antes da compra. Agende avaliação auditiva gratuita e aproveite os melhores preços do mercado. Ligue 32245681, 32245681, audicalrs.com.br. FAC Materiais de Construção, sua reforma do alicerce ao telhado. Ligue 34666133, fache.com.br. Felipe. Não, pegando a colocação do Elvio anteriormente, ele fez uma colocação que como fazer, né, um time reativo com jogadores propositivos. Eu quero pegar o exemplo do Inter. Foi isso que deu o desencaixe da campanha do Inter, que eu acho que poderia ter ido mais, até pelo nível de competitividade que foi o futebol brasileiro esse ano, e não de qualidade, e sim de competitividade. Não se esperava mais no início, mas exato, mas dava. O nível do futebol brasileiro permitia-se isso, e o Corinthians foi prova disso no ano anterior. E aí o Inter fez, em 24 rodadas, um futebol reativo, com resultado, e na sua reta final coloca o seu expoente propositivo dentro do esquema reativo. Então aí vem a queda de rendimento e aí vem a queda dos números. Por isso que eu acredito que o Inter tem que manter a base e tem que arranjar um centro, um jogador que seja propositivo, um meio articulador. Chapa 10, então? Então, Rec, quero aproveitar aqui e agradecer o espaço que tu deu. Acho que no início eu consegui explanar bem o que é a nossa campanha. Clube Sem Barreiras, Chapa 10. A Chapa 10 faz a representação do sócio colorado, aquele sócio que representa 35% do faturamento do clube e que na última eleição ficou 4.977 sócios, entre ele e eu, um deles, da Chapa 10, ficou sem a devida representação no conselho. Para você, sócio colorado, na última eleição, 57 conselheiros foram eleitos sem o devido reconhecimento do sócio por causa da cláusula de barreira. Então, agora no dia 8, vote Chapa 10 e não esqueça, não vamos cometer o mesmo erro das duas últimas eleições. As contas que nos levaram para o Ministério Público por ter maioria no Conselho da gestão pífero e a própria do Marcelo Medeiros, que teve sua maioria e o maior déficit da história do clube. Cruze o seu voto, não vote na mesma chapa para presidente e vote na Chapa 10, a única chapa de fiscalização. Quem executa não fiscaliza. Doutor Elvio Henrickson, focar no brasileiro ou tentar o tri da Libertadores, o tetra da Libertadores? Por curiosidade, né, o campeão, o vice e o quarto não priorizaram o brasileiro, né? Foi só o Inter desses quatro, né? Será que vai ser tão fácil assim? Se for, acho que tem que priorizar o campeonato. O senhor está louco por um brasileiro? Eu acho que faz algum tempo já, né? 23 anos, o Inter 40. Amanhã, 1 da tarde, tem o preliminar. Até lá.